Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Vamos dar continuidade, à série de estudos e sermões que têm sido apresentados sobre o evangelismo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. A santa palavra de Deus nos relata assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Queridos, na semana passada, os irmãos que aqui estavam presentes, foi apresentado um estudo acerca da evangelização, da prática do evangelismo lá na Reforma Protestante. Um período importante na história da igreja, aonde, meus irmãos, nós aprendemos que esse período que foi marcado ali, no que diz respeito a evangelismo, foi a volta, o resgate da palavra de Deus. Aonde a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela estava presa e exclusiva a um grupo restrito de pessoas. Ela estava ali realmente reclusa nos mosteiros, aonde a liderança da época tinha sobre a Escritura Sagrada um domínio a qual só eles tinham acesso. Então, o evangelismo na época, ele predominou-se no sentido de resgatar essa Escritura e dar acesso a todos na época para que, através da mensagem do Evangelho, através da pregação do Evangelho, as pessoas pudessem realmente voltar à palavra, voltar à Escritura e entender aquilo que é o desígnio da palavra e o objetivo dela para a nossa vida. É época essa que foi marcada por precursores ali, homens que foram usados por Deus, como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros que foram ali e deram início a esse movimento de resgate, de retorno das Escrituras, meus irmãos, que nada mais é o modo ordinário
prioritário da pregação da mensagem do Evangelho como um modo de evangelismo, irmãos, eficaz. Uma coisa que marca, e nós vimos nas aulas anteriores, o que marca todas as épocas, quando a gente visa um evangelismo eficaz, meus irmãos, é a pregação do Evangelho da cruz. É realmente, meus irmãos, nós não nos furtarmos e nem deixarmos de lado um mínimo detalhe daquilo que a mensagem do Evangelho quer falar. Nós não podemos, em hipótese alguma, irmãos, deixar de lado ou, às vezes, não pregar em sua totalidade aquilo que a mensagem do Evangelho quer dizer. Porque isso é um evangelismo eficaz. Pois bem, irmãos, hoje, nessa escola bíblica, eu quero aqui abordar com os irmãos, eu quero falar de um período que é um período chamado pós-reforma. O que aconteceu pós essa reforma protestante? Os irmãos, um período que marcou muito esse período pós-reforma. Houveram outros períodos, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque esse período que eu vou abordar hoje foi um período que, no que diz respeito à evangelização, há um ensino muito prático para nós, que foi um período dos puritanos, os puritanismos. Então hoje, nessa escola bíblica, eu quero fazer um paralelo do método de evangelização puritano, e os irmãos vão ver lições práticas e ensinos que vão marcar os irmãos aqui nessa manhã. Porque os irmãos, ao absorverem isso, essa prática puritana, e nós formos desenvolver isso nos nossos dias, e por isso que eu quero fazer hoje, irmãos, um paralelo tanto desse método de evangelismo puritano e com o método de evangelização moderno, ou seja, dos dias atuais. Qual que é o método evangelístico que tem predominado nos nossos dias hoje? Que é chamado um evangelismo moderno, né? Então eu quero fazer um paralelo entre esses dois, e eu quero levar aqui os irmãos nessa manhã a fazer um comparativo mesmo, para ver realmente o que é de fato aplicável e o que nós podemos realmente ver o que é certo e o que é errado, e que isso vai estar muito claramente patente aos nossos olhos e entendível para nós aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Então, queridos, o objetivo disso é a fim de fazer um contraste claro entre esses dois períodos, o evangelismo moderno dos nossos dias e o evangelismo puritano, e extrair informações, irmãos, que vão nos ajudar a ter uma clareza do real sentido e motivação que nós aqui precisamos ter acerca do evangelismo. Eu já falei isso nas aulas passadas, meus irmãos, que a maior motivação que um crente ele pode ter e precisa ter para evangelizar, para praticar o ID, é entender que ele foi salvo pela graça. E que essa salvação, que é um privilégio, que nós sabemos e entendemos, que pertence aos eleitos, meus irmãos, ele gera dentro do coração e da vida desse cristão um desejo incontrolável de falar do autor e consumador dessa salvação, que é Cristo Jesus. Você não consegue guardar para si essa tão grande salvação e bênção que Deus te dá. Mas você quer compartilhar isso e dizer ao próximo o quanto essa salvação mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou os rumos da sua família, dos seus passos.
Então você quer realmente testemunhar isso, falar disso. Pois bem, irmãos, mas para começar, eu quero falar primeiramente sobre a evangelização nos nossos dias. Essa evangelização moderna, né? E, meus irmãos, os aspectos que eu vou elencar aqui nessa manhã sobre a evangelização moderna, só para título de conhecimento aqui dos irmãos, elas se deram início lá no século XIX, para ser mais exato, no ano 1820, sob a liderança de um homem que ele chamava Charles Finney. Esse homem, meus irmãos, foi um grande líder e que para alguns teólogos ele é chamado o pai da evangelização moderna. E eu vou dizer para os irmãos por que ele é chamado o pai da evangelização moderna. Os irmãos vão entender e até mesmo vão se lembrar de alguns aspectos que muitos de nós aqui já vivemos e vão lembrar de algumas coisas que os irmãos veem nos dias de hoje, claramente. Foi algo que Charles Finney, ele implantou, criou lá em 1820. Olha para vocês verem, irmãos, quantos anos. E isso até nos dias de hoje é praticado, é vivido. Então, o primeiro aspecto, irmãos, que eu quero levar os irmãos aqui sobre essa evangelização dos nossos dias, essa evangelização moderna, é que no método de evangelização que Charles Finney foi o precursor, é pregado, presta atenção, irmãos, que cada pessoa tem a liberdade e a vontade livre de arrepender-se e voltar-se para Deus. Olha aqui, irmãos, podendo resistir ao Espírito Santo e que este Espírito Santo apenas apresenta as razões pelas quais este homem deve vir a Deus. Meus irmãos, para a primeira aplicação aqui nessa hora, o que a palavra fala que é o papel do Espírito Santo? Os irmãos lembram? Qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, essa primeira teoria aqui de Charles Finney, falando que o Espírito Santo ele apenas apresenta as razões, isso é antibíblico, irmãos. Porque o Espírito Santo, o papel dele não é de somente apresentar, mas é de convencer o homem. É de convencê-lo e levá-lo a um arrependimento verdadeiro. Então, meus irmãos, o pecador, Charles Finney pregou isso e levou as pessoas a entenderem que realmente receber o Evangelho, né, é o pecador ser livre para aceitar ou rejeitar essas razões de vir a Deus. Ou seja, evangelismo é pregar o Evangelho e este homem, e depender somente dele, de aceitar ou não esse Evangelho. Ou seja, meus queridos, é uma aceitação do Evangelho pela qual a salvação não é uma obra de Deus. Olha o quanto isso é sério, irmãos. Um evangelho pela qual é propagado que a salvação não é uma obra de Deus, ou seja, é um trabalho movido, feito pelo próprio homem. Mira-se no homem, não em Cristo. É um evangelismo, meus irmãos, que não está pautado na figura do Senhor Jesus. Os irmãos estão vendo? Vou aprofundar mais aqui um pouquinho, os irmãos vão falar, nossa, eu já vi isso. Eu já vi isso. Olha o segundo aspecto, meus irmãos, que Charles Finney,
Ele foi esse precursor dessa evangelização moderna. Olha o que ele criou na época, irmãos. Presta atenção. Finney, meus irmãos, e esta evangelização moderna coloca uma pressão indevida sobre a vontade humana. Meus irmãos, olha para vocês verem. A pregação do evangelho, ela é reduzida simplesmente a uma batalha entre a vontade dos ouvintes e a vontade do pregador. Querem ver um exemplo disso? Os irmãos já devem ter visto isso muito. Numa pregação, num sermão, numa igreja, a mensagem do evangelho ali, em todos os momentos, ela é totalmente voltada para a performance do pregador. Ou seja, o pregador, irmãos, ele usa táticas de persuasão ligadas somente à psicologia para levar as pessoas a uma emoção profunda, para que no final dessa pregação do evangelho, essa pessoa já totalmente emocionada, esse pregador ele usa da sua persuasão para fazer uma apelação para esses ouvintes, e por essa apelação, meus irmãos, eles terem uma falsa impressão de conversão e de aceitação ao evangelho. É claro, meus irmãos, que o Espírito Santo, Senhor, ele é soberano e ele pode sim alcançar um irmão, uma irmã no momento que ele quiser e na hora que ele quiser. Só que Finney, ele criou e ele foi precursor, é no sentido de a pregação do evangelho, ela estar mirada e firmada na boa performance do pregador que está pregando, não na glória de Cristo. Isso é sério, irmãos, porque o que nós temos aprendido ultimamente? Nós aprendemos há um tempo atrás sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Lembram o último sola que nós aprendemos? Soli Deo glória. Somente a Deus a glória. Ou seja, meus queridos, a glória não é de homens. Não depende de performance humana. Não depende do pregador das multidões, do homem que prega muito bem. Não, meus queridos, se esse homem não estiver cheio do Espírito Santo e totalmente fidedigno à palavra, meus irmãos, de nada adianta. Isso é performance humana e realmente uma condição que essa pregação ela é somente emotiva. Emotiva. Ou seja, você vai se quebrantar, vai rolar lágrimas nos seus olhos e não vai haver transformação de vida. Não vai haver. Isso não é sério, irmãos? Já vimos isso? Hein? Finais de pregações apelativas. E os irmãos vão ver que Charles Finney, ele criou uma coisa chamada as cadeiras do consolo. O que era isso? Era a frente da igreja vazia, as cadeiras vazias, de modo que durante a pregação apelativa, emotiva, ele chamava as pessoas para que elas viessem à frente e que aquela conversão, as pessoas vindo à frente, fosse imediata. Imediata. Que acontecesse ali num prazo máximo de 5 a 10 minutos. Meus irmãos, e nós vemos no decorrer da palavra de Deus que isso é antibíblico, e nós vamos aprender aqui nisso. Pois bem, irmãos, a glória ela é somente de Deus.
E Deus não divide ela com ninguém. Cristo Jesus, meus irmãos, não divide a sua glória com nenhum pregador, com nenhuma denominação, com absolutamente ninguém. A glória é somente dele, irmãos. E é por isso que a gente está aqui nessa manhã, somente para dar glória ao nosso Deus. Nós viemos aqui aprender mais da palavra dele, meus irmãos, para que através da nossa vida, Deus seja louvado. E, meus irmãos, isso é algo tão maravilhoso quando a gente entende isso, porque logo quando você vê uma pregação que ela é egocêntrica, quando você vê um evangelismo que o que é pautado é uma denominação, é um rótulo, logo você vê, não, o objetivo não é o evangelismo. O objetivo é promover uma instituição. E a gente vê vários aspectos disso, irmãos. Isso é muito claro por todos, aonde um processo de evangelismo, o que vai à frente não é o nome de Cristo, mas é a placa da denominação que vai à frente. É um outdoor da denominação que vai ali anunciando. Não, meu irmão, o que precisa ser anunciado é o evangelho de Cristo. Somente Ele é a glória. A glória não é humana, mas a glória é de Cristo. E terceiro, meus irmãos, e último, penúltimo aspecto, né, que eu quero falar aqui, é que Finney e essa evangelização moderna, que permeia os nossos dias hoje, meus irmãos, ele fala, como eu disse, de uma conversão instantânea. A Bíblia apresenta a conversão, irmãos, como sendo um processo, em muitos momentos, demorado. Não é algo instantâneo. Aconteceu sim de uma conversão imediata, como foi a conversão de Paulo. Mas uma conversão verdadeira, meus irmãos, uma conversão realmente de fato, segura e firmada em Cristo, meus irmãos, é um processo que todos os dias, Deus trabalha no nosso coração e nos leva a um arrependimento verdadeiro todos os dias. A cada manhã, você se arrepende dos seus pecados. A cada manhã, você se coloca diante de Deus. A cada manhã, você pede perdão para Ele. Ah, pastor, mas eu não fiz nada de errado no dia. Meu querido, nós aprendemos e vimos que nós somos advindos de uma depravação total. O que é isso? Nós somos advindos lá daquele pecado original de Adão, de Eva. Meus irmãos, e a nossa natureza ela é totalmente pecaminosa. Os nossos pensamentos são impuros. Ou seja, meus irmãos, todos os dias é dia de se arrepender. Todos os dias é dia de se colocar diante de Deus. Todos os dias, meus irmãos, são dias para que realmente nós possamos dizer e declarar que nós carecemos da graça de Deus. E que nós não passamos um segundo, presta atenção, irmãos, um segundo sequer, sem carecer da graça e do perdão de Deus. Isso é fato. Meus irmãos, e o que vemos nessas conversões, né, imediatas, que esse evangelismo moderno que Finney criou lá no passado, são conversões, meus irmãos, que não são conversões de verdade, mas são conversões, pois se tratam de um trabalho calculável do homem para produzir uma conversão, por que não dizer fake. A pessoa aparentemente parece que se converteu a Cristo, mas na verdade o coração dela não foi transformado. Ela só foi levada a um momento de emoção. Ela chorou, ela se quebrantou, ela achou a mensagem até bonita. O evangelho foi pregado, o evangelho entre aspas. Mas a pessoa simplesmente teve um momento de emoção, mas a vida não mudou. O jeito de andar não mudou. O jeito de tratar e olhar as coisas não muda. Os hábitos são os mesmos. Ou seja, meus irmãos,
Vou dar um exemplo aqui claro para os irmãos. Finney, ele criou e inventou o que se chama novas medidas, como cultos com muita emoção, e como eu disse lá, o banco, né, dos ansiosos, né, que é um apelo, táticas apelativas, para que as pessoas venham à frente, se entreguem a Cristo, mas na verdade, irmãos, as pessoas se entregam muitas vezes a uma boa performance de um pregador. Ou seja, se o pregador, na concepção dela, pregou bem, ela foi abençoada. Se na concepção dela o pregador não for bem, ela sai péssima do culto. Ou seja, tudo mira no pregador. Meus irmãos, e se não houver essa entrega total e esse achômetro, né, que o pregador foi bem ou não, a pessoa não consegue sair abençoada do culto. Por quê? Porque tudo mira na figura do homem e não de Cristo. Meus irmãos, e último, aplicação aqui dessa criação de Finney sobre a evangelização dos nossos dias, essa evangelização moderna. Meus irmãos, é que nós podemos dizer com toda convicção para os irmãos, toda convicção, é que grande parte dos resultados da evangelização moderna são questionáveis. E eu vou provar para os irmãos por que são questionáveis. Porque, meus irmãos, há vários estudos que provam que a evangelização nos dias atuais, olha, irmãos, que sério, presta atenção, irmãos, olha que sério, em que o próprio homem é levado a decidir sua salvação. É aquela pregação que diz o seguinte: hoje, meu irmão, você decide, está nas suas mãos se você quer ser salvo ou não. Entregue sua vida hoje, depende só de você. Faça a sua escolha, irmão. Quantas vezes nós ouvimos essa pregação, hein? Que tudo dependia só de nós e nós podíamos dizer: não, eu não quero. Não quero essa salvação. E simplesmente saía e estava tudo certo. Não, queridos. Só que entendemos que quando esse evangelismo moderno é praticado, não há eficácia. Sabe por quê? Porque nós vemos muitas vezes essa evangelização em massa, não é verdade? Em que as pessoas se convertem imediatamente, né? Chora, cai no chão, vira para lá, vira para cá. Essa conversão fake, como eu disse, sabe o que acontece, irmão? Nós vemos um grande número de pessoas que não são convertidas a uma falsa conversão e um cristianismo superficial. Nós vemos pessoas que dizem seguir a Cristo, mas na verdade não seguem. Só falam da boca para fora. Não é grave, irmãos? Não é grave isso? Falar e não fazer? Hã? Ouvir e não praticar? Temos visto isso hoje, sim ou não, irmãos? Temos visto? Hã? A gente vê em muitos locais, né? Não estou aqui falando mal não, irmãos, tá? De forma alguma. Mas a gente vê inúmeras conversões. Você vê uma membresia de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, mas que realmente dentro desses 1.000 a 100 seguidores de Cristo, ou até menos, para não dizer quase nada. Por quê? Porque não experimentaram o poder do verdadeiro evangelho. Meus irmãos, porque nós vimos lá na primeira aula que evangelismo é a pregação do evangelho simples e puro de Cristo. Meus irmãos, pregar o evangelho não tem mistura de nada que vem do homem.
Evangelho de Cristo Jesus, meus irmãos, é algo que está contido aqui, ó, e que realmente é discorrido na santa palavra de Deus. Meus irmãos, não tem malabarismo, não tem criação, não tem novidade, não, meu irmão. Está aqui, ó, o que Cristo deixou para nós. É só nós realmente voltarmos para a palavra, entendermos o que ela quer dizer para nós e colocar em prática. Não tem segredo, não, irmãos. Só que o que a gente vê hoje no evangelismo moderno é um malabarismo gigante para realmente ter um evangelismo em massa, para ter números. Entendeu, irmã? Hoje está tendo uma preocupação muito grande com números, quantidade, e a qualidade tem se deixado de lado. Qual que é a qualidade, irmãos? Ser fiel à Escritura. Ser fiel à palavra. Hoje, em muitas escolas bíblicas dominicais, entre aspas, né? Em muitos locais, não está sendo pregada a palavra, não, irmãos. Está sendo pregada números, cobranças indevidas, né? Que quando é uma cobrança segundo aquilo que a Escritura ela requer de nós, é uma cobrança santa. É uma requerência de Deus para nós. Mas o que a gente vê são cobranças infundadas para formar militantes. Meus irmãos, não é isso. Meus irmãos, para fechar essa parte aqui, uma evangelização bíblica saudável. Eu quero que os irmãos que estão anotando, anotem isso e gravem isso. Essa evangelização moderna que está permeando hoje a maioria do meio cristão, essa evangelização dos nossos dias. Irmãos, ela está totalmente contra e andando na contramão do que a Bíblia explica. Sabe por quê? Porque uma evangelização bíblica saudável, presta atenção, irmãos, olha para mim aqui, ela começa, uma evangelização bíblica saudável, ela começa, centraliza-se e termina em Deus. Ou seja, irmãos, ela inicia, se transcorre, termina na salvação somente em Jesus Cristo, por Ele e para Ele. Não tem mais nenhum artifício, não tem, como diz, paredes pretas, luzes, fumaça, né? Cantores que cantam realmente ritmos mundanos, dizendo que é música cristã, mas estão aí utilizando uma música mundana, forró, funk e por aí vai, para atrair as pessoas, cultos country, boates cristãs. Meus irmãos, isso tem acontecido. Eu nem vou entrar nesses detalhes. Mas o evangelismo moderno hoje, meus irmãos, está totalmente distante. O evangelismo dos nossos dias, que é firmado lá na criação desse homem aqui chamado Charles Finney, meus irmãos, está totalmente fora daquilo que é o evangelismo segundo a vontade de Deus. Tem nada a ver. Nada a ver. Por isso que eu quero agora, meus irmãos, entrar e realmente para nós nos aprofundarmos sobre esse período pós-reforma que marcou a história, que foi o período justamente da evangelização puritana. Dos puritanos. Homens, meus irmãos, que foram usados grandemente nas mãos de Deus. E para entendermos a evangelização puritana, a gente precisa saber o que foi esse movimento puritano. O que foram os puritanos? Os irmãos já ouviram falar sobre os puritanos? Hã? Não, né? Já ouviram? Alguém já ouviu aqui? Qual foi esse movimento puritano? Foi um movimento, irmãos, que iniciou lá no século XVI, XVII, com um único objetivo. Presta atenção. E os irmãos vão ver uma familiaridade aqui. Olha aqui. O objetivo desses puritanos, meus irmãos, era viver e praticar intensamente a palavra de Deus.
Sabe qual que era o intuito deles, irmãos? Viver absolutamente tudo para a glória de Deus. Qual que é o lema aqui da nossa igreja, irmãos? Acho que é sempre bom lembrar os irmãos, né? Os irmãos querem dizer comigo? Os irmãos lembram? Amar a Deus, amar e impactar o mundo. Em resumo, tudo isso, olha lá, está lá atrás, lá, ó. Irmãos, pode até olhar para trás, olha lá. Olha lá, pode olhar para trás lá, irmãos. O que está escrito lá? Viver para a glória de Deus. Meus irmãos, e a primeira coisa que a gente precisa entender para praticar evangelismo, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, o evangelismo, a prática do ide e pregar o evangelho a toda criatura é uma grande missão para nós. Nós estamos aprendendo isso nas escolas bíblicas. É uma grande missão, um dever do crente. Só, meus irmãos, que é uma missão maior e é a principal missão. Que é impossível, meu irmão, se evangelizar se você primeiramente não entender isso. A sua missão, irmão, a minha missão como crente é viver para a glória de Deus. Deus precisa ser louvado na nossa vida, irmãos. Foi o que os puritanos entenderam e eles lutavam diariamente para praticar e viver isso intensamente. Meus irmãos, nós vemos tantos servos puritanos do passado, como Jonathan Edwards, como George Whitefield, como John Wesley, e tantos outros, meus irmãos, que épocas onde esses homens, meus irmãos, eles não precisavam de mais nada, um lugar, uma situação, não, eles simplesmente paravam onde eles estavam e pregavam o evangelho. E muitas pessoas eram alcançadas, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus para esses irmãos era prioridade. Meus irmãos, eles sabiam em que qualquer lugar que eles estivessem, o Espírito Santo que alcançou o coração deles estava dentro deles. E que eles precisavam falar, eles precisavam anunciar. Meus irmãos, eles sabiam que o fato deles anunciar o evangelho era para a glória de Deus, não era para a glória deles, não. Não era para promover um movimento puritano. Não era para isso, irmãos. Tanto que muitos tratam o movimento puritano como um movimento radical. Nossa, eles são muito radicais, muito enérgicos. Não, irmãos. Eles simplesmente tinham seriedade com aquilo que a palavra de Deus ensinava. E levavam as famílias, meus irmãos, o que marcou os puritanos, a época dos puritanos, foi que eles realmente levavam os lares, as famílias, a voltarem para a palavra de Deus. Os irmãos estão vendo alguma familiaridade? Estão lembrando de alguma coisa? Quinta-feira agora? O que foi feito nos lares na quinta-feira, irmãos? Não foi maravilhoso quem participou? Hein? Não foi bom? Pequeno grupo pelo qual tive o privilégio de participar foi muito gostoso. Os irmãos, foi dando um horário ali para terminar. Na hora que eu falei que ia terminar, os irmãos falaram, não, irmão, não precisa não. Então não foi, irmãos? Vamos continuar mais um pouquinho. Na hora eu falei assim, glória a Deus, que coisa boa. Quando meus irmãos, quando a palavra de Deus ela fala a nossa alma e a gente tem um interesse de aprender mais, a gente tem mais fome da palavra, de querer ir além. Meus irmãos, o que marcou os puritanos foi justamente isso, o desejo de ir mais além. E eu tenho certeza, irmão, que na reunião dos pequenos grupos aqui, o assunto foi tão bom, nos aprofundarmos na palavra, que por certo ali a gente ficava ali a noite inteira. Glorificando a Deus, louvando a Ele, olhando os versículos da palavra, discorrendo os versículos. Porque, meus irmãos, isso nutre a nossa fé. A gente vai ficando mais interessado, mais engajado. Meus irmãos, os puritanos foram marcados nisso, de viver somente para a glória de Deus, para o louvor dele, a exaltação dele.
Meus irmãos, e partindo para as aplicações práticas do que o método evangelístico puritano deixou para nós, que eles faziam lá, e por certo, meus irmãos, é um método evangelístico que é um método louvável. Por quê? Porque tudo visava o louvor e a adoração de Deus. Os irmãos estão vendo a diferença na evangelização moderna? Hein? Os irmãos estão conseguindo perceber? Tanto que é diferente. Enquanto Finney pregava que dependia da performance, da persuasão do pregador, aqui não. Os puritanos, eles criam veementemente que tudo consiste na pregação santa do Evangelho. Esses puritanos que eu citei, como Jonathan Edwards, John Owen, George Whitefield e tantos outros, meus irmãos, como Lutero também, Calvino, Zwingli, meus irmãos, o que marcou a vida desses homens foi visar a glória de Deus. Eles não estavam preocupados com eles mesmos. Se a pregação foi boa, se foi ruim. Não. O que eles preocupavam era o seguinte: é fiel à Escritura? Está dentro do que a palavra de Deus quer dizer? Texto e contexto? Não é um texto isolado? Puxa um texto isolado aqui e prega conforme o pregador quer que seja ministrado? Não. A palavra de Deus, meus irmãos, é texto e contexto. Texto e contexto. Pois bem, então o primeiro método evangelístico aqui, os puritanos, meus irmãos, aplicavam nas suas reuniões, nos seus momentos, quando era feito esse trabalho evangelístico do ID. Sabe qual era o primeiro aspecto que eles faziam, irmãos? Presta atenção, anota aí. É levar o homem a saber quem Deus é. Sabe o que a gente vê hoje, irmãos? É muitas pessoas que não sabem quem Deus é. A pessoa vê Deus como um velho, experiente, idoso, e que eles entendem que ele até tem um certo poderio, e que as pessoas vão a ele só na hora que está precisando de alguma coisa. Aí Deus é obrigado a dar e fazer aquilo que a pessoa quer, na hora que ela quer. Meus irmãos, algum tempo atrás, nós trouxemos aqui uma série, os estudos sobre os atributos de Deus. Para quê? Para conhecermos quem Deus é, irmãos. Porque Deus não é somente essa figura que eu citei. Mas Deus, meus irmãos, Ele é o Deus Altíssimo, soberano, que está no controle de toda a criação e de tudo aquilo que vemos e que somos. Deus, meus irmãos, Ele está acima de todas as coisas, cujos seus atributos, meus irmãos, são inquestionáveis. Inquestionáveis. Jamais podemos duvidar ou questionar sobre esses atributos gloriosos de Deus. Deus não é somente essa figura que eu citei, irmãos, mas Deus, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é santo, Ele é imutável. Meus irmãos, Ele é um Deus justo, um Deus irado. Meus irmãos, era impossível Ele ser santo e não ser justo, ou ser justo e não ser santo. E mais, a gente se furtar e ver versículos na Bíblia, irmãos, presta atenção, ver versículos da Bíblia que falam sobre a ira de Deus e simplesmente fazemos vista grossa. Quantas vezes, meus irmãos, que a gente olha um versículo assim, quando está lendo a palavra, e às vezes fala sobre a ira de Deus, e você fala assim, não vou ler isso não, quero não. Eu não consigo entender Deus se irando. E nós já aprendemos aqui, meus irmãos, que a ira de Deus, que é um atributo dele, é uma ira santa. Não é uma ira como eu e você tem. Não, é uma ira santa, de abominação ao pecado, que distancia as pessoas dele,
que ofendem a santidade dele. Por que Deus não pode se irar? Sendo que ele é Deus. Deus é Deus, irmãos. Então os puritanos, meus irmãos, eles levavam as pessoas a entender a prática evangelística. A primeira prática era levar as pessoas a entender quem que Deus é. Não ter, meus irmãos, um entendimento distorcido de quem Deus é. Meus irmãos, e para isso eles utilizavam um estilo direto de pregar. Direto. O que nós chamamos hoje de pregação expositiva. Sabe o que é pregação expositiva, irmãos? É a pregação que o pregador, ele é a figura mais pequena nesse processo. Ele não é nada. O pregador que está aqui, meus irmãos, esse aqui, ó, pequenininho. É um pregador que durante um período de dias, ele se preparou. Primeiramente, ele se entregou a Deus. Primeiramente, se entregou completamente a Deus. Orou, se dedicou a realmente entender o texto, o contexto dessa mensagem do Evangelho, da pregação, do tema da mensagem. Ele procurou ali se envolver em todos os aspectos da mensagem para pregar e ser fiel totalmente à palavra. Isso é pregação direta. Não tem curva. Os irmãos estão entendendo? É, irmãos? Não tem curva, não. Ah, não tem um donzinho no meio? Não tem. Não tem uma historinha, não tem uma experiência, não, irmão. Bíblia, 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 Bíblia. Texto, contexto, pregação direta. Para quê? Para levarmos nós, meus irmãos, a nos aproximarmos dessa palavra, porque é pela pregação do Evangelho, que fomos salvos. E é desse modo, esse modo evangelístico, meus irmãos, que os salvos serão alcançados, que os eleitos serão alcançados. Não tem outro modo não, irmãos. Não é festinha, tá? Não é nada disso, não é comemorações, não, irmãos. O método ordinário de alcançar o homem, o método evangelístico eficaz é a pregação do Evangelho. Se os irmãos verem qualquer outra coisa que não seja isso, meus irmãos, não é método evangelístico eficaz. É pregação do Evangelho. Do Evangelho. É levar as pessoas primeiro a saber quem Deus é. Pregação direta que marcou os puritanos. Segundo, irmãos, anote aí. Os puritanos, a prática evangelística dos puritanos, sabe qual que era também? Levar o homem a saber quem ele é. Essa parte aqui, irmão, eu não tenho muita dificuldade, não. Sabe? Eu vejo. Quando você fala que você é pecador, que eu sou pecador, você fala, não, realmente eu sou mesmo. Eu sou pecador. Só, meus irmãos, que acontece uma coisa que é um erro nosso. Muitos de nós já fizemos, ou às vezes estamos fazendo. É você pegar e dizer o seguinte, não, olha, eu sou pecador. Ó, mas tem aquele ali que é mais pecador, hein? Ah, aquele lá é pior. Ele foi preso, ele fez isso, fez aquilo. Ele não vai na igreja, ele não faz isso. Apontando para obras, né? Sabe, aquilo que é visível. Meus irmãos, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. E destituídos da glória de Deus fomos. Só estamos aqui, meus irmãos, estamos de pé pela graça de Deus. Misericórdia dele. Não porque somos melhores, de forma alguma. Mas porque coube a Deus, meus irmãos, por sua misericórdia e infinita graça nos alcançar. Meus irmãos, a aplicação evangelística que os puritanos faziam é para que o homem realmente soubesse quem sou eu. Quem é você, irmã? Ei, irmão, você, olha para mim aqui, quem é você? Quem é você? Você sabe quem é você? Você já fez uma auto-reflexão? Quem que é você? Hein? Você já viu o que a Bíblia, a Escritura Sagrada fala sobre isso? Quem somos nós? A nossa essência?
Meus irmãos, nós precisamos saber quem nós somos. Sabe para quê? Para valorizar quem Deus é. Porque nós somos, irmãos, desprezíveis, miseráveis. Nós temos que orar como o apóstolo Paulo orou lá no passado. Miserável homem que sou. Paulo se considerava assim, irmãos, miserável, pequeno. Davi, certa vez lá no Salmo, ele se considerava como um verme. Davi, ele se considerava tão pequeno como um verme, de tão desprezível. E é isso que nós somos, irmãos, pequenos perante a imensidão da glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos saber e ser levados a quem somos. E o método de evangelismo eficaz, ele gira em torno disso. Porque se você não levar o pecador a entender que ele precisa de Deus, que ele precisa deixar essa vida cômoda, distante de Deus, e se entregar para Deus, meus irmãos, ele vai ficar ali tranquilo, ele vai achar assim, não, eu posso beber tranquilo, né? Eu posso mentir, eu posso adulterar, eu posso prostituir, está tudo certo, vou continuar desse jeito. Não, irmãos. Evangelismo é você virar para a pessoa e falar o seguinte: meu irmão, você é pecador e você precisa desesperadamente de Deus. Meus irmãos, as pessoas não podem ficar simplesmente cômodas na vida que elas vivem. Não, irmãos, evangelismo é para mexer com o interior das pessoas. É para levar elas a Cristo. Isso marcou o evangelismo puritano, irmãos, porque eles faziam isso. Levar as pessoas a entender quem Deus é, levar as pessoas a entenderem quem elas são, e terceira aplicação, falar de Jesus Cristo como plano completo de salvação do homem. Sabe o que é isso, irmãos? Plano completo, redentor, somente em Cristo. É para não ter dúvida nenhuma no coração da pessoa, na hora que você for evangelizar ela, para não ter dúvida nenhuma que só Cristo pode mudar a história da pessoa. Que só Cristo, Ele pode realmente fazer aquilo que é morto reviver. Estou dando um exemplo bem prático. Só Cristo, meus irmãos, que pode realmente tirar uma condição total de adversidade e realmente trazer a vida, e vida em abundância. Método evangelístico é isso, meu irmão, é você realmente com calma, não é simplesmente pôr uma camiseta e está escrito ali, Jesus te ama, e achar que o pecador vai ser salvo. Não, irmão. Não é simplesmente você pegar e entregar um convite da igreja e falar assim, toma aqui e vai lá. Não, irmão. A pessoa só vai vir a Cristo se ela saber quem é Ele. Quem é Jesus? O que Ele fez na sua vida? O que a Bíblia relata sobre Cristo? Meus irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Por isso que os puritanos são um exemplo para nós disso, porque eles miravam nisso, apresentar Jesus Cristo como um plano completo, irmãos. Não é um plano que muda algumas coisas só, não. Não são algumas coisas, é completo, é tudo Ele muda, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, irmãos. E encerrando o nosso estudo nessa manhã, o que marcou, meus irmãos, a evangelização puritana, os puritanos, esses homens, esse movimento tão sublime que aconteceu pós a Reforma Protestante, pós a Reforma, foi que a evangelização, meus irmãos, nessa fase puritana, levava o homem ao arrependimento verdadeiro e à fé salvífica. Sabe o que é isso, irmãos? Arrependimento verdadeiro não é remorso. São coisas distintas. Remorso é aquela hora que você sabe que você errou, né? Você até gera algo dentro de você, mas não tem mudança.
você faz de novo. O mesmo erro, a mesma coisa, e repete isso invariavelmente, sempre, sempre, sempre. Você sabe que é errado, mas repete o erro, maceta no erro. Arrependimento não, irmão. Arrependimento verdadeiro, você é convencido pela palavra, isso toca lá no íntimo do seu ser, meu irmão, e você está andando nesse caminho errado. E sabe o que acontece? De repente você sai disso aqui e anda no caminho que é Cristo. Muda. Os puritanos levavam as pessoas a ter arrependimento verdadeiro, não é arrependimento fake, não, ou arrependimento no sentido de remorso, não, irmãos, arrependimento verdadeiro, mudança, metanoia, mudança verdadeira. A prática do evangelismo dele levava o homem a isso, a mudar mesmo, mas pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. E a fé salvífica. Nós sabemos hoje, meus irmãos, que existem muitas concepções de fé, não tem? Hein, irmão? Não tem? Não tem. Né? Essa fé material, né? Uma fé baseada num ídolo, uma fé humana, não é verdade? Tem ou não tem? Que as pessoas falam, tem muita fé. Meus irmãos, essa fé, ela nasce aqui, morre aqui. Ela não vai te levar a lugar nenhum. Fé é como pensamento positivo. Não. Os puritanos, eles evangelizavam e diziam para o pessoal, olha, essa fé que você está, essa fé humana, essa fé idólatra, essa fé terrena sua, meu irmão, não vai te levar para o céu. Mas a fé que vai te levar para o céu é uma fé redentora, salvífica. É essa fé que leva para o céu. Meus irmãos, e as reuniões, os momentos de oração dos puritanos, os devocionais deles, e tudo que envolvia ali, meus irmãos, os momentos de intimidade com Deus dos puritanos, era nesse sentido, irmãos. Esse era o método evangelístico puritano. Meus queridos, encerrando esse estudo, nós vimos nessa manhã claramente que o evangelho nos nossos dias, o evangelho moderno, realmente os métodos que têm sido usados, de fato, estão muito desalinhados naquilo que a palavra quer. O objetivo, meus irmãos, desse estudo nessa manhã, e é o objetivo dessa série de estudos, de sermões que a gente tem apresentado, é fazer os irmãos olharem essas concepções e entenderem qual é o verdadeiro evangelismo. De que forma realmente a gente vai praticar esse evangelismo. Porque senão, irmãos, se nós ficarmos acomodados ou praticarmos de uma forma que não estão dentro daquilo que a Escritura diz, meus irmãos, não vai haver frutos. Ou naquilo que nós aprendemos hoje, esse evangelismo moderno, vai ter frutos, mas frutos aparentes. Não vai ter fruto verdadeiro mesmo. Meus irmãos, um evangelismo eficaz, ele tem fruto verdadeiro. A igreja, ela cresce saudavelmente. Ela não cresce em números. Você não vê multidão. Você vê qualidade. Você vê cristãos realmente comprometidos, que amam a palavra, que visam a glória de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, que nós aqui, né, esse grupo aqui reunido aqui nessa manhã, nós podemos clamar, pedir e colocar esse ensino em prática, irmãos, né? Esse exemplo da evangelização puritana, para dizer assim, Senhor, eu quero apresentar para as pessoas quem Deus é. Mas para isso eu quero conhecer a Ti, Senhor, na sua plenitude. Né, pastor? Conhecer quem Deus é plenamente. Eu preciso saber quem que eu sou. Eu sou um pecador, eu falho muito, eu preciso da glória de Deus. Eu preciso dizer para essa pessoa que, meu irmão, você precisa da glória de Deus, você não pode viver mais nem um dia sequer mais sem a graça de Deus.
Você precisa falar para ele: irmão, arrepende do seu pecado. Arrepende. Porque Deus tem uma fé salvadora para colocar dentro do seu coração, que isso vai mudar a sua vida para todo sempre. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Para que nesse domingo de Páscoa, né? Que é um dia que nós podemos refletir, buscar a face de Deus, para aplicar aquilo que Ele quer de nós, visando louvor e a glória somente dEle.